Oi, turma do livro Perturbações Espirituais, de Valdo Franco, Manuel Filomeno Miranda, no capítulo 15, Esclarecimentos Oportunos, na parte 4 e última desse capítulo. Ao reunirmos-nos, no momento estabelecido, fomos informados de que as nossas atividades naquele dia seriam no educandário para crianças socialmente abandonadas sob os cuidados da prefeitura local. Fomos visitá-lo sob o comando do nosso venerando diretor e, ao chegarmos, não pudemos sopitar a surpresa desagradável pelo descaso dos administradores daquele reduto. A imundície predominava e o desinteresse dos cuidadores era patente. Iniciava-se o desjejum em ambiente tumultuado, gritaria e reclamações, palavras grosseiras e gestos brutais. Algumas crianças, mal nutridas e sem higiene quase nenhuma, em quartos infectos e abarrotados, esfaimadas, inspiravam compaixão. A mixórdia em toda parte era vergonhosa. Encontramos algumas senhoras desencarnadas, mães de alguns internos, tentando minimizar a situação dos filhinhos, enquanto espíritos perversos, portadores de carantonhas ameaçadoras, exploravam as poucas resistências de alguns dos pequeninos. O nosso objetivo, porém, era um funcionário de aproximados 40 anos que explorava sexualmente crianças masculinas, por sua vez vampirizado por hediondo desencarnado. Denunciado mais de uma vez por algumas vítimas, não havia sido chamado a depoimento sequer, nem afastado do cargo em que se comprazia, em razão do protetor político que lhe interferia a favor. Nesse ambiente hostil e destruidor de vidas, laborava uma jovem servidora social que se esfafava para tornar melhor o ambiente, movimentando recursos e pessoas para auxiliar a instituição desprestigiada, sempre atenta à vigilância em relação ao pedófilo e suas vítimas. Espírita dedicada, orava sempre ao Senhor, pedindo socorro por aquelas visitas implumes atiradas ao abandono coletivo. Na sua última súplica, dirigida ao Dr. Bezerra de Menezes, pedia inspiração para interromper o curso criminoso do réprobo funcionário, temido pelas crianças assustadas. Captado o seu pedido, o benfeitor convocou-nos ao atendimento e ali nos encontrávamos compadecidos a fim de auxiliá-la. Quando ela chegou ao internato, produziu uma alegria diferente entre as crianças e alguns auxiliares mais modestos. Tomou providências a respeito do asseio de um bom número, enquanto preparava algumas para as aulas que tinham lugar ali mesmo, ao tempo em que transmitia instruções para preservar a higiene do refeitório. Nessa azáfama, notou a falta de um garotinho de aproximadamente 5 anos, que vinha nos últimos tempos manifestando muita tristeza e buscava fugir do seu e do contato com as demais pessoas. Preocupada que lhe houvesse acontecido algo, saiu a buscá-lo nos dormitórios no pátio, quando o benfeitor acercou-se-lhe, induziu-a a seguir na direção de uma sala pouco usada. Ao aproximar-se, experimentou peculiar emoção que a tomou de imediato, uma intuição do que estaria acontecendo no seu interior. Abriu a porta do inupino e surpreendeu o nefanto explorador usando a criança que chorava apavorada, enquanto o seu sicário a ameaçava de punição, totalmente dominado pela volúpia da sua loucura. A cena foi horrível, não se podendo conter pelo choro sofrido, pôs-se a gritar, atraindo a atenção de outros servidores e crianças que seriam as testemunhas do infame comportamento do adulto inescrupuloso. Ele tentou agredi-la, ameaçando-a e denominando-a de caluniadora ante o espanto de todos e o terror da criança que a abraçou, procurando socorro e proteção. Ante o fato escandaloso, o mentor transmitiu-lhe energias reequilibrantes e, embora trêmula diante dos que haviam acorrido à sala do crime, falou com voz enérgica. Ai, gente, pelo amor de Deus. Se eu conhecesse esse texto, eu juro, eu não ia fazer essa leitura, não. Mas vamos lá. Desta vez, não, bandido. Você não se excusará fugindo à responsabilidade e será julgado e condenado pelos seus crimes hediondos. Aqui estão as testemunhas e as vítimas que iremos submeter a exames médicos que dirão a verdade que vem conseguindo ocultar com cinismo. A altercação que se fez com acusações de outros funcionários atraídos ao ambiente logo ultrapassou as paredes da instituição.
despertando o interesse de passantes enquanto alguém com mais expediente telefonou à polícia. E antes que o relapso fugisse ou que fosse linchado pelos violentos externos, revoltados com o acontecimento, chegou um carro da Honda que tomou apontamentos ligeiros da ocorrência e conduziu o criminoso à reclusão. De imediato, jornais, rádio e televisão, que nunca se preocuparam em visitar o local a fim de auxiliar na melhor condução, acercaram-se da entidade que vivia em quase total abandono, e o acontecimento infeliz tornou-se o assunto daqueles dias sucessivos. O serviço social da prefeitura, alertado, tentou maquilar a casa, tomando providências rápidas para diminuir a situação de desprezo que existia, fazendo promessas de modificar as estruturas do edifício e os métodos de educação das crianças ali residentes. O benfeitor, embora lamentando a forma em que ocorreu o fato, agradeceu a Deus a sua interferência, eliminando um foco de degradação e criminalidade que pervertia as crianças sofredoras e malsinava-lhes o futuro. No tumulto estabelecido nas providências apressadas para diminuir a responsabilidade dos envolvidos, algumas crianças foram transferidas para outras instituições a fim de diminuir o excesso, produzindo muita aflição, que buscamos acalmar com os recursos ao nosso alcance. A cidade foi sacudida pelos comentários da frivolidade, sem que reais providências fossem tomadas pelas autoridades e pelo próprio povo, para evitar ocorrências de tal porte, sendo um fenômeno a mais no dia a dia, que logo passaria a plano secundário, assim que sucedesse algo semelhante ou de pior efeito moral a que se estava acostumado. Apesar da indiferença humana, a verdade é que nenhuma rogativa ao Senhor da vida, quando feita com a alma em unção e fé, permanece sem atendimento, pois que não faltam emissários do bem, que se encarregam de acorrer pressurosos e afáveis. O escândalo, disse Jesus, é preciso, mas ai do escandaloso. Tendo em vista a gravidade do mal como um câncer, outra alternativa não havia senão aquela que desmascarava o farsante e aproveitador, que responderia a partir daquele instante pela idiotez que se permitiu por alguns anos sob as vistas complacentes da corrupção vigente em toda parte. Amparada espiritualmente, a jovem servidora social foi chamada a prestar depoimento na Delegacia de Amparo à Infância e Juventude, iniciando-se o processo contra o infrator, que, embora casado e pai de família, era um delinquente impiedoso. Infelizmente, a pedofilia é crime terrível, embora nem sempre reconhecida pelas leis, mas, segundo a Organização Mundial da Saúde, é a enfermidade da alma que graça na sociedade, ora cobertada por legislações indignas, ora como recurso de atendimento a doentes transvariados que não tergiversam em entregar-se ao nefando comércio. São considerados como crimes os atos praticados pelos pedófilos, quais a libidinagem e a ação sexual com crianças pré-púberes e adolescentes. Nos países pobres e em regiões miseráveis daqueles que desfrutam do poder econômico, pais insensíveis e sofredores vendem os filhos ainda crianças para o vil comércio da prostituição, ficando algum desses célebres e próprios para o denominado turismo sexual infantil, sob o olhar complacente de transgressores inescrupulosos e sem alma. Já existem leis severas e punições graves em muitos países civilizados, sendo um crime tão horrendo que nas penitenciárias para onde são enviados os seus condenados é necessária muita vigilância para que não sejam assassinados por outros criminosos que se rebelam contra a aberração. Ufa! Bom, vamos lá. Tem assunto que é necessário a gente falar, porém eu não tenho muita estrutura, como vocês bem viram. Como professora, mais de 32 anos de carreira, eu ouvi casos muito graves. Graças ao bom Deus, aluno na minha sala, que eu tenha comprovado, que eu tenha certeza que ocorreu, eu não tive nenhum, mas teve casos de outros alunos, de outros professores que eu fiquei sabendo. Teve um caso em específico que eu acabei fazendo denúncia anônima, acabou dando em nada, né? O pai, no final das contas, tirou a criança da escola, a gente perde o contato e não sabe o que deu depois. Mas, como ele falou aqui,
a questão do tráfico de criança, tráfico de órgãos, tráfico para pegar a criança e colocar na prostituição. Agora, no último governo que nós tivemos, sério, aqui no Brasil, governo da direita, a Damares, que era ministra, né? Ela fez uma denúncia muito séria na região norte do nosso país, onde os pais dão as suas crianças, né, para levar para fora do país em troca de dinheiro, em troca de comida. Não é nem uma questão de roubar crianças, os próprios pais estavam traficando essas crianças, colocando para fora do país para prostituição ou para matar essas crianças e traficar os seus órgãos em questão de ganhar dinheiro com isso. E quando não, pessoas roubavam crianças nessas regiões aí. É uma região que não tem muita segurança. A gente sabe que tem o exército nas fronteiras, mas segurança como nós temos nas grandes cidades, policiamento, né? Não tem tanto assim. Então as crianças ficam mais visíveis a esses tipos de criminosos aí. Para falar sinceramente no meu coração, assim, eu não acho louvável, eu não acho... Como que eu posso dizer? É tão complicado falar sobre isso. Eu não aceito nem a prostituição de mulheres, de homens. Eu não aceito. Eu acho que é uma coisa assim tão... Né? O nosso corpo é algo tão íntimo, é tão nosso, que a gente tem que cuidar tanto. E quando a gente expõe a pessoas que a gente não conhece, mesmo que for para ganhar dinheiro, a gente sabe que tem dentro desses profissionais pessoas que fazem por gosto, porque querem, porque estão na sua vaidade, querem luxo e conseguem muito dinheiro com isso. Mas a gente sabe que tem aquelas pessoas que fazem isso em troca de um pão, né? Eu converso com algumas pessoas assim que trabalham na estrada, caminhoneiros, né? Pessoas que fazem os transportes de alimentos e que são, eu falo que fazem parte do aparelho circulatório nosso, né? Que é o que circula o país inteiro. Eles param em postos de gasolina. Já aconteceu de estar conversando com um amigo assim em câmera, né? Tudo bem e tal, como é que foi seu dia? De repente ele ouvi bater a porta do caminhão. Aí ele falou: Patrícia, eu vou virar a câmera aqui só para você ver, ó. Eu tô conversando com você e olha o que tem aqui na minha porta. Aí ele virou a câmera, sentiu uma mulher batendo no vidro. Ele falou: eu não chamei, eu não conheço, nunca vi na minha vida. É assim, a gente não pode parar o caminhão, que elas vêm para se oferecer, para passar um tempinho com a gente lá e a gente pagar um lanche. Essa daqui é do tipo que é do lanche. Ela não tá aqui porque ela quer, ela tá aqui para comer. Então, assim, tem pessoas que usam o próprio corpo para ganhar, né, de certa forma, aí, o seu sustento. Eu não acho nada louvável, eu não acho nada bom isso, porque tem outra saída, vender doce no farol, sei lá, tem outra saída? Tem. Mas a gente vê que às vezes é o caminho mais curto, alguém indicou, alguém empurrou para esse precipício, a pessoa é cabeça fraca, ela acha que não precisa gastar nada, é o que ela tem, então não tem, é 100% lucro, né? Mas e as doenças que vêm, os prejuízos espirituais que acarretam? Porque quem vai andar com uma pessoa dessa são os vampiros, são os espíritos que são vampiros, que eles querem sugar a energia sexual, que é a energia mais potente que nós temos. A energia mais potente, a mais forte que nós temos é a sexual, porque junta tanto do espírito como da carne. É uma força extraordinária que nós temos com essa energia sexual. As pessoas não fazem ideia. Ontem à noite, olha como é que as coisas são e nada é por acaso. Ontem à noite eu estava fuçando, né, em Facebook, às vezes aparecem alguns textos, vídeos assim, que fazem a gente ficar refletindo. Eu aprendo muito, né? Vocês falam assim, a internet só tem porcaria. Só tem porcaria para quem busca porcaria, mas para quem peneira, acha coisa boa lá. Eu achei um diamante ontem à noite. Achei um texto assim que eu acabei até incomodando meus amigos de madrugada, aí, beirando a madrugada, e eu acabei compartilhando de noite com eles o vídeo, coloquei no meu status de WhatsApp, coloquei no Face e pedi para eles, vamos compartilhar. Desculpa aí, mas como eu me emocionei, o que chora é o meu nariz, não é meu olho. É incrível. Então, aí eu acabei compartilhando aquele vídeo
E aquele vídeo não, aquele texto, e o texto ele dizia o seguinte, né? Você tem um parceiro, você ama esse seu parceiro, ou você tem sua parceira, você ama sua parceira, existe uma troca de energia entre você e essa pessoa que você ama. Então você dá a sua energia para ela e ela dá para você. Impregnou a energia um do outro. Vocês estão juntos. E aí uma das pessoas dessa união resolve dar um pulo fora. Ele está indo com a energia dele e com a energia dessa pessoa com que ele convive, para aquela terceira pessoa. Chegou lá, ele levou a energia de duas pessoas para uma. Essa uma vai impregnar ele de energia. Quando ele voltar para casa, ele vai trazer a energia dessa que está fora do casamento para dentro do casamento dele. Isso foi o princípio do texto. Eu não vou falar o texto inteiro, mas o princípio do texto ele falava dessa troca de energia de casais. Então imagina só, uma pessoa promíscua, que ela tem a família dela, ela convive lá, vou dar o exemplo de homem, porque geralmente é mais o homem que trai do que a mulher, né? Isso é dados estatísticos aí, não é a Patrícia que está falando. Então o cara, ele tá pegando um monte de mulher fora do casamento. Cada mulher que ele pega fora do casamento, ele vai pegando energia dessas pessoas e vai trazendo para a esposa dele. Entra num desequilíbrio no casamento. E geralmente essa pessoa tá tão mal acompanhada com espíritos que gostam, que se comprazem desse comportamento fútil dele, que esses espíritos acabam arrumando encrenca com a esposa dele. Aí começam os atritos reais do casamento, o desequilíbrio dentro do lar, da família. A mulher, quando ela consegue equilibrar o marido, ela até consegue trazer ele de volta, trazer ele pela consciência. Então são aqueles encontros de casais, a religião, a própria família. Ela vai tentar trazer ele de volta e ele, se tiver aquele amor pela esposa, ele vai entender que ele estava cometendo erros, ele vai se redimir e o casamento vai se restabelecer. Se esse homem já tiver com a cabeça completamente voltada para o desequilíbrio, para o oba-oba, para aquela euforia de encontrar mulheres diferentes, cada uma, o sexo é de uma forma diferente, aquilo para ele é uma alegria tal, e a espiritualidade se compraz com isso, e ele não consegue tomar uma consciência dos erros, ele vai acabar com a vida dele, ele vai deteriorar com o espírito dele, e ainda vai trazer isso para a esposa. A esposa também vai se acabar. Eu percebi isso no último relacionamento que eu tive. Por mais que eu tentava equilibrar a balança, eu não conseguia. Não que eu seja melhor do que a pessoa de forma alguma. Quem sou eu na fila do pão? Mas eu procurava trazer ele para perto, suprir as necessidades dele. Eu via que aquilo que ele gostava, o que ele queria, eu tentava suprir tudo. Sabe quando você tenta fazer tudo pela pessoa para trazer ela para perto? E a pessoa te colocava para baixo. A pessoa falava assim, nossa, você é muito grudenta. Nossa, você não para. Nossa, onde que desliga? Sabe? E eu via que o comportamento fora de casa era outro. Então, no início era tudo flores. Mas depois, aquele desequilíbrio. Pô. Um relacionamento de 8 meses, eu me separar 5 vezes, vai e volta, só para vocês terem uma ideia como é que foi. Então, a gente vê que é uma pessoa que vem com problemas sérios, e que você não consegue trazer para perto. É uma pessoa que, além de ter problemas, ela vai te trazer problemas. Você também vai se afundar com ela se você permanecer num relacionamento assim. Isso porque a promiscuidade, porque a falta de valores, de ética, de princípios está ali, latente na pessoa. E você não vai ser ninguém para mudar o jeito dela, porque isso depende dela. A pessoa precisa querer mudar. Aqui na história, o cara é casado, ele tem filho. E ele pega uma criança para estuprar. Poxa. Veja bem, a mulher que está casada com um cara desse, imagina o casamento desse cara como que deve ser. Às vezes o cara é aquele que chega dentro de casa, ele é cheio de bancar o cara da moral. Mas por trás daquele cara da moral tá um monstro. Então é tão terrível isso, você não saber com quem você está convivendo. Imagina a cara dessa esposa perante o marido pedófilo. Imagina o filho desse cara quando bate de frente com um cara desse e fala, meu pai, pegando uma criança, estuprando uma criança. 5 anos, gente. Pelo amor de Deus. Então, prostituição, promiscuidade, pedofilia, tudo que está ligado à questão sexual, ela é muito, mas ela é muito importante a ser debatida e resolvida na nossa sociedade. As pessoas precisam realmente desenvolver valores e princípios onde elas percebam o seguinte: primeiro,
Deus deu a sua vida. Primeiro você tem que cuidar da sua vida. Primeiro você tem que ter o desenvolvimento de valores, de princípio, de moral. Você está aqui para se desenvolver enquanto espírito. As religiões, elas são muito importantes para isso, para a pessoa entender a sua importância espiritual. As religiões precisam de verdade ter uma evangelização forte. Eu sempre falo isso. Desde quando o mundo é mundo, que deveria ter escola de evangelização. Não importa a religião, não importa se isso vai seguir um determinado dogma, ritual, não interessa. Mas crianças precisam desenvolver moral e princípio. A sala de aula, eu cansei de ouvir professor falando assim, eu estou aqui para dar história, geografia, português, matemática, ciência. Eu não estou aqui para ficar ensinando a sentar, a falar, a ter um bom comportamento. Isso aí pai e mãe que tem que ensinar. Poxa, mas se pai e mãe não ensina, como é que fica? Você deixa a sua sala cair, desabar, porque as crianças vêm sem conduta, vêm... Poxa, cada criança que vem numa cultura e uma educação diferente. Pensa numa sala de aula, 35, 40 crianças, e você deixando a criança falar e fazer tudo o que ela quer. Porque o problema é do pai e da mãe. Você só está ali por 4 horas, 5 horas ensinando o beabá. Então, todos os lugares por onde passa uma criança, é a estrutura que ela está ganhando. Ela está se fazendo enquanto criança. Enquanto é criança, existe a possibilidade de você realmente transformar o espírito daquele ser. Depois que passa dos 12 anos, pela minha experiência, eu não vi mais transformação. Passou dos 12 anos, o que ela aprendeu, ela é. Ela vai aperfeiçoar aquilo ali, ou ela vai se afundar de vez. Depois dos 12 anos, a criança não quer aceitar mais, ela é pré-adolescente, ela é adolescente. Aquela fase ali, Deus sabe de tudo, eu tenho que acreditar que Ele sabe o que Ele faz, mas a fase da adolescência, sinceramente, Senhor, deveria pular da fase infantil e já ir direto para a adulta, porque essa fase da pré-adolescência ao adolescente é horrível. O ser fica assim, né? Até nós somos culpados, porque a gente vira pro serzinho e fala assim, você é muito novo para essas coisas. Aí daqui a pouco, você já tá velho para fazer isso, hein? Então, o próprio pré-adolescente ou adolescente, ele fica sem saber como se comportar, porque para algumas coisas ele tá velho, para algumas coisas ele tá novo. O pai e a mãe também ficam sem saber onde colocar a mão ali, né? Tem alguns pais que, por ter aquela mente do tipo assim, eu sou homem, meu filho é homem, então chegou nos 12 anos, eu não beijo mais o meu filho, porque a gente é homem. Então, vai existir uns conflitos assim dentro da família nessa fase que é horrível para estruturar o ser. Então, o ser está sendo estruturado desde o seu nascimento até os 12 anos. Ali é a estrutura. Sabe uma casa quando você faz no pilar? O pilar da casa, né, é o seu alicerce ali. Você tem que cavar, né, você tem que colocar a sapata, você tem que encher de cimento, de ferro, para que a casa não caia. A fase da infância é essa aí. Aí depois o que você vai colocar lá para cima, só Deus sabe como é que vai ficar. Se vai ficar reto ou torto, é o do seu desenvolvimento. Então a criança vai virando na pré-adolescência, ela vai entrando nos conflitos, aquilo que serve, aquilo que não serve. E é muito perigoso, principalmente as companhias, né? Vai trocando as suas amizades, pai e mãe tem que estar atento. Quando uma criança vai parar dentro de um abrigo, porque não tem os pais que olhem por elas, o abrigo tem que ser esse alicerce, ou esse abrigo tem que dar uma continuidade forte para que ela tenha uma estrutura boa. E geralmente os abrigos não são assim. Geralmente os abrigos têm abusador, geralmente os abrigos têm pessoas indiferentes às dores das crianças. Crianças gostam de testar, pré-adolescente, adolescente testam pra caramba. São boca dura, são manhoso, são melindroso. E quem vai trabalhar com crianças assim tem que ter uma paciência danada para não fazer, não falar besteira e ser modelo, ser referência para que eles mudem o comportamento. Eu trabalhei tanto com criança como com adolescente. Eu nunca fui aquela pessoa boca aberta, não. Se falasse alguma coisa que eu não gostava, eu botava o espírito do cara no lugar. Falava, opa, aqui dentro quem manda sou eu. Aqui você vai dançar conforme minha música. Mas sempre dentro de um respeito. Sempre eu, professora, o cara é aluno, você tá aí, você me respeita. Eu estou te respeitando, você também vai me respeitar. Então eu não tinha muito problema de comportamento. A disciplina na minha sala de aula era praticamente impecável. Todo mundo que entrava na minha sala falava, nossa, eu me sinto tão bem aqui. Pra vocês terem uma ideia, o autista, ele não gosta de barulho. Geralmente o autista que está naquela classificação um pouco mais arredia, que são os mais difíceis de lidar, porque não gostam de barulho, não gostam de agitação.
Às vezes tinha autista em outra sala, com outro professor, e ele abria a porta da minha sala e entrava e ficava sentado no fundo da minha sala. Ninguém tirava de lá, porque minha sala era quieta, era silenciosa, então eles gostavam de ficar lá dentro. Aí eu dava um livro, alguma coisa, ele ficava lá. Infelizmente, a gente não tem ferramenta para trabalhar com autista. Até hoje não tem. Os professores não são preparados para trabalhar com esse tipo de síndrome, mas quando vinha para mim, eu tentava ocupar ele de alguma forma para que ele mantivesse pelo menos calmo. É o que dava para fazer. Mas para vocês terem uma ideia, eu entrava em batalhões, eu entrava em museu, eu entrava em parque. Qualquer lugar que eu entrei com minhas crianças, sempre ouvi muito elogio. Teve um batalhão que eu entrei uma vez lá, o Batalhão da Rota, a primeira vez que eu entrei. Os policiais gostam, né, de brincar, de ser meio bozo, né, das crianças para poder atrair, para trazer para si. Essa é a didática que eles acreditam que funciona. Grande parte dos policiais, eles querem ser palhaço para as crianças, para se aproximar das crianças, porque as crianças geralmente vão com medo, né? E a primeira vez que eu fiz a visita, o policial começou muita brincadeira, eu olhei para a cara dele e só falei assim, olha, seguinte, eu coloquei ordem, eu dei disciplina. Se você ficar brincando demais, mandando correr, fazendo palhaçada demais, vai acontecer a indisciplina. Se acontecer a indisciplina, você vai disciplinar, porque eu não vou fazer o serviço 2 vezes. O policial olhou para minha cara assim, eu falei, é verdade. Você pode brincar, você pode conversar com as crianças de uma forma mais informal, mas eu não vim aqui no batalhão para isso. Eu vim aqui com o objetivo de mostrar para eles a disciplina e a organização do local. Se eu mostrar para eles que aqui dentro é oba-oba, que todo mundo brinca, que todo mundo fala bobagem e tal, acabou a moral. Eu vou voltar para a sala de aula sem ter levado nada daquilo que eu precisava. O meu objetivo aqui é mostrar organização, limpeza, higiene, disciplina. E isso eles precisam para levar lá para casa deles. Isso eles precisam para levar lá para a sala de aula. Então, por favor, me ajude. Aí tinha alguns policiais que falavam assim, essa professora é água de salsicha, né? Teve um que virou pro comandante geral lá do 2º de choque e ele falou pro comandante, falou, se essa mulher fosse comandante de quartel, a gente tava em água de salsicha. Eu não esqueço daquele sargento. Porque a gente precisa dessa parte mais endurecida, vamos dizer assim, para disciplinar. Então, um local como esse, abrigo, eles veem crianças que já foram abusadas nas suas casas. Se eles estão no abrigo, é porque a família não deu conta de educar. Então, precisa de primeiro disciplinar o lugar. Cada qual terminou de tomar seu café, pega a sua caneca, vai lá e coloca para lavar. Ou vai lá e lava a sua caneca. Dependendo da organização, dá até para a criança fazer as atividades. Tem criança que tem que pegar no rodo, tem que pegar na vassoura. Vamos lá, vamos me ajudar a lavar o banheiro. Vamos me ajudar a arrumar as camas, tirar os lençóis, vamos colocar para lavar. Dar serviço para a molecada. Porque enquanto a criançada achar que é um hotel e que esse hotel é largado, que o lençol não é trocado, que a roupa não precisa trocar, que não precisa tomar banho direito, já começa pela higiene e organização. Já viu que ali não tem nada disso? A indisciplina está estabelecida. Então já começa pela organização e limpeza para que o local fique bem. Tem que ter um momento de uma oração. Eu sempre fazia oração. Tem gente que é contra. Eu encontrei poucas pessoas que falassem assim, mas fazer Pai Nosso na sala de aula? E quem é de outra religião, que não acredita no Pai Nosso? Eu falei, quem é de outra religião fica quieto, porque a grande parte acredita, então nós vamos fazer o Pai Nosso. Eu começava a minha aula sempre. 32 anos, sempre eu fiz isso. Primeiro, eu entrava na sala e já falava, bom dia, boa tarde. Então tem que ter um mínimo de educação. E os outros respondem. Depois do bom dia, boa tarde, que eu entrava na sala, agora todo mundo fecha os olhos, vamos fazer nossa prece. Eu fazia o Pai Nosso, que é universal. Então, não tem essa história de, eu não conheço. Pode ser a religião que for, conhece. Então, a gente fazia lá o nosso Pai Nosso. Quem não quer fazer, não faça. É de outra religião, não quer fazer? Mas isso aí quase nem acontecia. Até os budistas, todos que eu tive faziam a prece. Era muito difícil uma criança ou outra ficar quietinha. Fazia um Pai Nosso. Terminava o Pai Nosso, agora vocês levantem, vamos cantar o hino nacional. Todo dia. Eu aprendi a cantar o hino nacional de quarta-feira ou de sexta-feira, 6 horas da tarde, conforme eu era aluna, meus professores me colocavam para hastear a bandeira e fazer o hino nacional, uma vez por semana. Eu gostei tanto da ideia que eu cantava o hino nacional depois da prece todos os dias, de segunda a sexta. Cantava o hino nacional, senta, terminou o hino, vamos sentar. Agora vocês olhem a carteira de vocês.
Professora, aqui tem um risco. Professora, isso daqui não estava na minha carteira. Professora, colaram um chiclete aqui. Vamos limpar a carteira. Acabei de postar isso no Facebook lá. Tem gente que vê uma situação, não fui eu que fiz, então eu não vou, né? Não. Olha, eu sei que não foi você que colou chiclete, eu sei que não foi você que rabiscou, mas é sua carteira. Então arruma ela, limpa ela, deixa ela cheirosa para você poder usar a sua carteira. Aí tinha aqueles 15 minutos ali de faxina. Todo mundo limpava suas carteiras. Quando eles traziam álcool, eles mesmos limpavam. Quando eles não traziam, eu dava o álcool, pano, limpava a carteira. Terminou de limpar a carteira, agora limpa o material de vocês. Está tudo limpo mesmo? Confere se tem nome e tudo. Aí fazia toda aquela conferência. Passou, era quase 1 hora de aula todo dia assim. Rotina. Era rotina, todo dia era assim. Todos funcionários que trabalharam na minha sala de aula falavam: Patrícia, se você ficasse aqui o dia inteiro, porque eram 3 períodos, então eles falavam assim: se você ficar aqui o dia inteiro, a gente não precisa entrar nessa sala, não precisa limpar a sala, porque você cuida tão bem. Eu ficava 2 períodos, geralmente eu dobrava. E eles falavam assim: você aqui nos 2 horários, a gente não entra, porque a gente sabe que a sua sala é impecável. Agora, quando é professores diferentes, nós temos trabalho em dobro, a gente tropeça em papel. Papel. A molecada rasgava papel e jogava no chão. Onde já se viu isso? Você já começa a dar indisciplina para a criançada, que é oba-oba. Então, em abrigos não é diferente. Muito pelo contrário, deveria ser mais rígido ainda. A disciplina, a organização, a limpeza, a higiene deve ser muito mais rígido. Já começa por aí. E ter o momento de prece é fundamental. Quando não existe essa proteção espiritual, a coisa descamba. O que fez aqui dar certo? O que fez esse sujeito ser pego? Uma pessoa que entrou no abrigo, uma pessoa que fez prece, uma pessoa que foi atendida pelo campo espiritual. Antes disso, não tinha ninguém para poder pedir socorro. Foi um socorro que ela pediu. E eles foram lá atender. Quando foi criada a situação de encontrar o cara abusando do menor, foi todo um conjunto de trabalhos, tanto do campo material como do campo espiritual. Um cara desse no nosso país, se ele cair numa cela comum, vão abusar dele até não querer mais. Outro dia eu estava vendo um vídeo no Quai, lá aparece, né, muita coisa, e foi um abusador, né, ele foi preso. Se vocês olharem para a cara do Destino, vocês não acreditam que o cara é um monstro. Ele fala assim com semblante, eu pelo menos, eu vou muito pelo rosto das pessoas, eu sinto, né, quando a pessoa é boa, não pelo rosto, pelo semblante. Eu olhei pro cara, eu não acreditava que era um abusador. O semblante dele, assim, um semblante bom, um rapaz bonito, fala mansa. Mas eu acho que ninguém vai passar pela cabeça que um cara daquele é um monstro. Ele ia me enganar muito bem. Aí ele falando mansinho e tal, o repórter falou para ele assim: como é que foi a sua experiência dentro da prisão? Ele falou: horrível. Ele falava com poucas palavras e bem mansinho. Você fica com dó de ouvir o cara. Aí, mas horrível como? Descreve como é que foi seu primeiro dia. Ele falou: o primeiro dia eles me pegaram por 10 horas. Aproximadamente 10 horas. Eu entrei de manhã, quando foi de noite eles pararam de abusar em mim. Um monte de homem veio para cima de mim. Um monte de homem me estuprou lá dentro da cadeia. E eles falaram que eu ia ser mulher deles. Que era para mim apanhar calado. Além de me estuprar, me batiam pra caramba. Então o cara que é abusador, que é pedófilo, que é estuprador, ele, quando entra na cadeia, tem a lei dos bandidos lá dentro da cadeia, que é de abusar do cara também, de bater, de maltratar, até não querer mais, né? E se ele não se submete à questão de se tornar mulherzinha dentro da prisão, ele é morto lá dentro. E alguns mesmo, sendo mulherzinha, chega um dado momento que os caras falam: enjoei desse cara, vamos, mata ele e vamos pegar outro agora. Então os próprios bandidos não aceitam essa condição. E a sociedade se cala. Eu acho estranho isso. Por que marginal, né? Um cara ruim, que roubou um banco, que roubou uma pessoa, que prejudicou alguém, ele não suporta um crime como esse. E a sociedade que se diz boa, que é cordeirinho, vê um caso desse e fala: é mais um. Fazer o quê? Acontece. Não, a gente tem que se indignar. Não que a gente vá desejar violência, combatendo com violência, mas tem que ter lei rígida. Lógico que tem. Aqui nós não temos lei rígida que vá proteger a criança, que vá proteger uma mulher de um estupro. Não temos uma lei rígida, não. Não é tido como um caso hediondo. O nosso país é tão conivente com as coisas erradas que está sendo debatido, está sendo discutida a questão do aborto.
E isso não era nem para se discutir mais. Ou a gente avança acreditando que o espírito pertence a Deus e que é vida, independente se tem um dia de gestação ou já os 9 meses, ou a gente acredita nisso ou não acredita. Tem vida, então não tem que matar. Eu acho que o crime mais hediondo que tem, fora esse de estupro e de pedofilia, é o do aborto. Não tem que ficar conversando sobre isso. É crime e acabou. Pensa bem, você lá dentro do ventre da tua mãe, um dia, uma hora que seja de gravidez, mas o espírito já está ligado àquela mulher. Quando ela toma a pílula do dia seguinte, é abortivo. Pílula do dia seguinte, ou seja, você não está prevenindo, você está remediando. Se é dia seguinte, você está matando o que já existe, já é aborto. E a pílula do dia seguinte pode. Aí ficam debatendo se pode abortar, se não pode abortar. Já pode. O nosso país já é conivente com isso a partir do momento que falou tem a pílula do dia seguinte. As pessoas não param para pensar. Não tem nada do dia seguinte que seja ali preventivo. É dia seguinte, já foi, já aconteceu. Você está rompendo com uma vida. Pensa o espírito como é que fica todo atrapalhado, todo confuso quando ele está todo felizinho ali no conforto do ventre, sabendo que ele vai reencarnar, de repente, pum, corta. Para onde que ele vai? O que vai acontecer com esse espírito? Ele fica todo atarentado. O que a gente prejudica um ser com atitudes grotescas, violentas como essa, não é brincadeira. É crime. Então, tudo que se diz a respeito de sexualidade, sexual, a gente tem que parar e pensar isso com muita seriedade. As pessoas levam muito a brincadeira, a promiscuidade, a traição. Ontem, na hora que eu passei esse texto para os meus amigos, teve alguns que me chamaram em particular e falaram assim, Patrícia, eu já errei nisso aí, já traí a minha esposa. Eu tenho muito amigo homem, então, e a gente não tem papa na língua, a gente conversa de tudo, no respeito. E teve gente que falou para mim, eu traí já minha mulher, será que eu tô ligado intimamente com essas energias de outras mulheres? Eu falei, mas não tenho dúvida. Ele falou, porque eu passo tanto aperto com isso, né? Eu não fico procurando mulher, e mulher fica me procurando, fica me tentando para eu sair fora do meu casamento. Eu falo, pois é, porque você deu a brecha, então você tem que fechar isso aí. Como é que a gente fecha isso? Focado no casamento, focado no amor, no respeito à esposa, né? Fazendo nossas orações, frequentando uma religião, seja ela qual for, porque a religião vai lá te fortalecer, vai te dar aquele gás, aquela energia para você se... como que eu posso dizer, plasmar em volta de você uma energia diferente que seja sexual. Aí o vampiro chega, ele não sente essa energia sexual, ele vai embora, porque o que ele quer da pessoa é o que ela tem para dar. Se você oferece a energia sexual, ele vai ficar ali, é o que ele se alimenta. Pensa, né? Um cachorro não fica na porta da tua casa se você der comida para ele, a mesma coisa é um espírito vampiro. Se você der energia sexual que tanto dá força para ele, ele vai ficar ali do teu lado. Então, quando você tem uma única pessoa que você ama, a pessoa também te ama, a energia não sai de vocês, um está dando para o outro. Mas quando essa energia é o tempo todo, você está o tempo todo pensando em mulher, você está o tempo todo pensando em homem. Eu brinco muito em Facebook. Quem entra no meu Face vê que eu faço umas brincadeiras lá, colocam os caras lá sem camisa e tal. Alguns vídeos que aparecem, né? Vídeo curto. Tem um lá que a mulher falou assim, eu fui dar água pro pedreiro, mas olha que pedreiro que apareceu. Aí apareceu um cara lá sem camisa, tal, segurando na pá, com um cimento na mão. Aí eu posto essas bobagens no Face e eu falo, uia, nossa, que gato, não sei o quê. Mas quem me conhece no meu íntimo sabe que aquilo ali é uma brincadeira, que meu sentimento não é aquilo. Eu não estou procurando um homem sem camisa, forte, bonito, viçoso, nada disso. Mas tem gente que, através de um vídeo desse, a cabeça, o sentimento já começa, né, a imaginar uma série de coisas. E Jesus dizia pra gente o quê? Que nós somos o que nós pensamos. Que cuidado onde você coloca o seu coração, o seu sentimento. Ali é terra que vai brotar. Então, eu não tenho medo de falar essas bobagens, de brincar com essas coisas, porque o meu sentimento não tem nada a ver. Postei, deu risada ali na hora, passou. Mas não me envolvo com essa energia, né? Não serve de exemplo para ninguém, eu não estou dando lição para ninguém, não estou incentivando ninguém a fazer algo de errado. É uma piada e acabou. Dá risada ali e passou.
Mas tem gente que não, tem gente que pega uns vídeos desse aí e já começa a ficar matutando, né? Ai, se eu tivesse um cara, né, bonito, forte, viçoso desse na minha cama e tal. Aí olha pro lado e vê o marido do lado, barrigudo, careca, baixinho, nada a ver com aquele ser que a pessoa tá babando ali na tela. É que nem assistir novela, filme romântico, né? Você fica lá olhando pro cara lá, levando flores pra mulher, e leva ela para um motel luxuoso, onde tem uma piscina, ou então leva ela para uma ilha deserta, cheia de, né, de glamour e tal. Aí ela olha pro lado e vê o cara que trabalha numa fábrica, aquela unha suja, cortada até o toco, o cara mal dá um beijinho de boa noite, porque tá derrubado, porque trabalhou o dia inteiro. Aí você fala o que eu tenho e o que podia ser. Você começa a comparar essas coisas, você vai começando a se desligar com o teu marido. Você vai se desligando tanto a energia de amor, de carinho, de respeito, como inclusive a energia sexual. Chega uma hora que você olha pro cara assim e fala, isso aí não é o que eu quero não, o que eu tô fazendo com esse cara? E a espiritualidade vai aproveitando esses pensamentos ociosos aí, porque isso são pensamentos ociosos mesmo, que você tá dando brecha para a energia dos vampiros entrarem entre um casal. Então aqui ele mostra claro pra gente o quê? Que o nosso pensamento, as nossas atitudes atraem. Então, um local como esse, ele tem que ter disciplina. Né? O Emmanuel falava para o Chico Xavier. O Chico falava para ele assim, ai, agora eu não queria estudar não, ai, agora eu não queria escrever não. Eu tô cansado, eu tô doente. Aí o Emmanuel falava para ele assim, Chico, fazendo as coisas direito, tá difícil, né? Imagina se não fizer então. Então, Chico, disciplina, disciplina, disciplina. Todos os lugares nós precisamos ter o mínimo de disciplina. Sou chamada de chata até hoje. E obrigado, que bom que eu sou chata. Porque por onde eu passei, eu coloquei disciplina. Eu não me arrependo dessa parte da Patrícia, mas não me arrependo mesmo. E até hoje eu sou disciplina. Algumas coisas eu fujo da disciplina, como por exemplo comer. Comer eu não sou disciplinada. Deu vontade de comer bobagem durante a semana? Eu evito. Mas deu vontade, eu como. Deu vontade de almoçar 3 horas da tarde? Eu vou almoçar 3 horas da tarde, eu não tenho hora. Essa questão da minha alimentação, eu pago um preço alto. A minha saúde. Porque eu não sou disciplinada. É uma coisa que eu tento, mas eu não tento o suficiente para mudar. Eu não tenho essa disciplina. Eu não tenho a disciplina da língua. Aquilo que eu tenho para falar, eu falo. Depois eu penso e falo, você não perdeu a oportunidade de ficar calada, Patrícia, você falou demais. Então, algumas coisas que a gente não tem disciplina, a gente paga e paga caro por isso. O ideal é que a gente tenha disciplina. Um local de estudo, um local de trabalho, na sua casa, na sua vida, na sua saúde, o mínimo que Deus espera de nós, disciplina. Essa palavrinha ela tem que estar encaixada em todos os nossos setores da nossa convivência social e íntima. Isso daí vai fazer com que a gente entenda o que é certo, o que é errado. Isso aí vai ajudar a gente a ter consciência, da gente entender quando a gente faz as coisas certo e quando a gente faz as coisas errado. A disciplina, ela nos favorece em tudo. Quando nós não temos a disciplina, nós nos tornamos selvagens. Nós agimos por impulso, nós nos deixamos levar por influência espiritual, influência de amigos encarnados. Aquela coisa assim, meu marido, quando a gente casou, era os dois colados. Tudo a gente decidia junto, tudo. Eu gosto de amarelo, eu vou fazer azul, nós vamos fazer azul. Era tudo junto. Quando ele entrou na polícia militar, os amigos que sempre tem, né? Os amigos que ele conheceu dentro da polícia, tinha os caras que saíam do serviço e iam para boteco beber cerveja. Próximo do quartel mesmo. Oh, vamos lá com a gente tomar cerveja e tal. Ele não ia. A princípio ele tinha a disciplina de terminar o serviço dele, botar a roupinha dele e vir embora para casa. Família. Era família, trabalho. Trabalho, família. Eu não sabia, mas eu sentia que estava tendo uma mudança de comportamento dele, dentro de casa. E eu falava para ele, Edson, cuidado, não vai no embalo daquilo que está lá fora. Ah, mas você é controladora, calma, que não é nada disso, você está imaginando coisa, é coisa da sua cabeça. Eu ouvia isso a princípio. E mulher sente, né? Principalmente quando a gente está muito colado numa pessoa, tudo que ela começa
a sair fora, você percebe. E é descuidado com isso, não vai no embalo dos outros, fica aqui em casa, pensa no seu filho, pensa na sua mulher, pensa na nossa reforma da casa. Vamos focar em objetivos. Não se deixa levar. Ele tinha 33 anos na época. Não deu outra. Ele mentiu para mim, ele comprou uma arma sem eu saber, ele comprou uma moto sem eu saber e ele comprou um celular sem eu saber. O filho teve uma febre de 40 graus, quase convulsiona dentro de casa e eu não sabia como procurar ele. Eu não sabia que ele tinha um celular. Na época era muito caro ter um celular. Eu só tinha um telefone fixo. O que eu fiz? Liguei para a polícia, dei o RE dele e falei, olha, acha ele para mim, pelo amor de Deus, porque o filho está convulsionando. E eu não tenho carro, eu não conheço ninguém aqui, como é que eu vou socorrer meu filho? Aí acharam ele pelo RE. Ele ligou para mim e falou assim, eu sou polícia, eu não posso sair daqui do meu serviço e ir embora para casa. A cabeça dele já tinha virado. Se fosse tempos atrás, ele ia falar assim, dane-se a polícia, eu vou preso, mas eu vou lá ver meu filho. Então ele já tinha virado. Ele não percebeu, eu já percebia toda essa transformação. E aí quando eu descobri que tinha mentido para mim, eu falei, olha, você vai preferir os seus amigos, então você fica com seus amigos, que eu vou ficar com teu filho aqui. Aí eu fui dar um tempo daquele casamento, falei, eu vou dar uma correção nele, porque a disciplina exige o quê? Que você puna, entre aspas, a outra pessoa, para ela sentir que ela está errada, para ela voltar no eixo. Então Deus nos disciplina. Deus disciplina a gente como? Ele dá doença pra gente, ele tira pessoas da nossa vida, ele causa alguns danos, aparentemente são danos, perdas de pessoas ou coisas. Às vezes a gente perde um emprego, às vezes a gente perde comida, às vezes a gente perde, como que eu posso dizer, o nosso equilíbrio emocional, a gente perde o nosso equilíbrio, mas tá fugindo as palavras agora, de discernimento, né? Às vezes a gente perde a vontade de ir numa religião. Tudo isso é uma forma não de punir por vingança. Deus não é vingativo, mas ele pune a gente por disciplina. Ele fala, não, você vai perder essas coisas que é para você aprender. Quando você tomar ciência, você volta para cá. E foi o que eu fiz. Eu falei, eu acho que esse é o caminho, né? Vou tirar ele de casa, ele vai ficar lá com os amigos dele, ele vai sentir falta da mulher, do filho da casa dele. Infelizmente, não deu tempo. Né? Nesse tempo que a gente ficou separado, acabou tendo uma ocorrência e ele morreu na mão de um menor de 16 anos. Eu não sabia que isso ia acontecer. Se eu soubesse, eu botava ele dentro de casa, embaixo da minha asa e protegia, porque amava e amo até hoje demais. Mas são coisas que a pessoa procura. Se ele também tivesse o conhecimento de que ele estava perdendo a família, perdendo o filho, perdendo a casa, porque ele estava perdendo a noção do que é certo, do que é errado, talvez ele também não teria escolhido esse caminho, talvez ele também estaria aqui hoje por uma escolha dele. É o nosso livre-arbítrio. Então as pessoas precisam de disciplina. As pessoas precisam entender o que é certo e o que é errado. Precisa ter regra. Precisa ter, não a punição por vingança, por maldade, mas aquela punição que limita. Se você passar daqui, vai sofrer consequências. Então Deus, ele dá o livre-arbítrio, mas ele também dá as consequências. Você é livre para plantar, mas você vai ficar escravo daquilo que plantar. Você vai colher aquilo que está plantando. Não vai escapar nada aos olhos de Deus. Nada. Aquela pessoa que hoje é estuprada, não que a gente vá ficar indiferente também às situações, vejam bem. Mas aquele ser que hoje foi estuprado, aquele ser que hoje foi aliciado, que foi vendido, que foi roubado, que foi traficado, geralmente a explicação que nós temos é que um dia, numa outra encarnação, ele também cometeu esse ato. Mas isso não dá o direito da gente pré-julgar e falar assim, tá sofrendo consequências do que ele fez no passado, então dane-se, ele tá colhendo o que ele plantou. Pode ser isso, como pode não ser. Então quem somos nós para julgar? Ninguém. De qualquer forma, aquilo ali é feito para incomodar. Aquilo ali é feito como um escândalo. E Jesus, como foi dito aqui, e repetido tantas vezes dentro das oratórias espíritas, Jesus, ele disse pra gente, o escândalo é necessário. É necessário essas coisas acontecerem, senão Deus não permitiria. Por quê? Porque tem que chacoalhar as pessoas. Tem que fazer você pensar. Hoje foi aquele cara, podia ter sido eu, podia ter sido um filho meu. Então essas coisas não podem acontecer, é um escândalo. Não pode acontecer.
As pessoas têm que processar isso como um erro, como algo grave, que tem que ser extirpado da face da terra. Que tem que ser punido o cara que errou, que tem que ter leis que evitem, tem que ter leis que coloquem cada qual no seu devido lugar, e isso faz com que a evolução espiritual ocorra, que aquela situação nunca mais vai se repetir. Mas é um processo longo, não é algo que, se o cara estuprar, ele vai para a fila lá do matadouro lá, o cara vai ser morto. Nós vamos colocar uma injeção letal nele e pena de morte pro cara. Não, não é isso que nós queremos. O que nós queremos é correção. O que nós queremos é que através de uma punição o cara se corrija e sirva de exemplo para que outros não façam. Então, nós temos essa necessidade, que o mal ocorra, mas ai daquele que cometeu o mal. Ai daquele que cometeu o escândalo. Porque aquele que comete, lá na frente é ele que vai passar. Geralmente é isso. Se não for, e Deus sabe de tudo, nós temos que, de qualquer forma, não se comprazer, não ficar de olho morto. Aconteceu porque Deus quis, Deus podia ter evitado, então se aconteceu é porque tinha que acontecer. Não. Teve um caso de um garoto que ele foi sequestrado por ladrões, eu não sei se foi sequestro ou se os ladrões roubaram o carro e o menino estava dentro do carro, não lembro bem, já tem um tempo. E o menino ficou preso pelo cinto de segurança, arrastado. Os caras fugindo com o carro e o menino arrastado pelo cinto de segurança no asfalto. O menino morreu sendo arrastado. Foi um negócio assim que, poxa, baqueia a gente de ouvir uma história dessa ou de ver os relatos de repórter, e eles gostam de enfatizar tudo, né? Os detalhes, aquilo mexe demais, principalmente com a gente que é mãe. E eu fiquei chorosa por um bom tempo, ouvindo, repetindo aquilo em mim, né? Falei, meu Deus, o menino tem a idade do meu filho, poxa vida. Né? Já pensou se fosse meu filho? Que dor imensa imaginar que teu filho está sendo arrastado, batendo a cabeça, sendo esfolado vivo pelo asfalto. E aí veio uma comunicação do garoto no centro espírita e o menino falou assim, olha, pai, mãe, se conforma com a situação. O que aconteceu ali foi o troco que eu merecia. Lá na época de Roma, ele era um daqueles soldados que pegavam os cristãos e saíam, eu não lembro qual é o nome daquelas carroças que só tinha, o cara ficava em pé na carroça, sendo levado por um cavalo, né? E ali o soldado amarrava os cristãos atrás e saía pela arena, correndo com aquele cavalo, arrastando os cristãos no chão, esfolando até a morte. Então, o garoto teve que passar por essa situação agora, depois de tantos, né, séculos, para que ele pudesse sentir na pele o que ele criou naquela época lá atrás. Então, Deus não tem prazo de validade. Ele deixa as coisas acontecerem no tempo certo, para amadurecer o espírito, para que o espírito realmente entenda que aquilo ali não é para ele, que ele não deve fazer, que aquilo ali é errado e que ele coloque isso na sua consciência. Então, todo o mal, um dia vai ser extirpado da Terra. A gente sabe que isso aqui vai virar planeta de regeneração. Quando se tornar regeneração, esses casos que a gente está lendo aqui, vai ficar no passado, vai ficar só numa memória, vai ficar só como um ensinamento lá atrás. Mas enquanto a gente não se tornar regeneração, nós estamos num planeta do quê? De prova e expiação. Mas isso não significa, volto a dizer, que a expiação ou que a prova do nosso irmão ou a nossa, a gente tem que levar por indiferença. Eu fiz isso, então eu mereço mesmo e deixa acontecer. Não, eu fiz por merecer isso, estou passando por essa situação, estou aprendendo com ela e eu não vou fazer mais. Jesus disse, agora que você está curado, vai e não erre mais. Agora que você tem consciência, vai e não erre mais. Então, para isso que a gente passa pelas provas e expiações, para que a gente se melhore, para que a gente aperfeiçoe. Essas situações que o plano espiritual intervém, é comum. Eles vão estar em todas as situações, eles estão em todos os lugares. Pediu socorro, eles aparecem. Ontem no meu evangelho, eu tenho a foto do meu marido, do meu amigo, meu filho, tá tudo aqui, meu cachorro, o Mike, né? Tá tudo aqui na minha frente, no painel. E ontem, durante o evangelho, eu pedi para o meu marido, que agora ele está bem, graças ao bom Deus, ele já se restabeleceu no plano espiritual. Tem mais de 18 anos que ele passou para o lado de lá, né? E ontem, durante o evangelho, eu falei com ele, falei, Edson, dá uma olhadinha no Rafael para nós. Eu tenho muito receio
Ele é um bom menino, mas eu tenho receio de escorregar no quiabo, né? Tá lá sozinho, vivendo a vida dele, não me pede uma azeitona, mas eu tenho receio, como mãe, né? A gente tem aquele receio de que não esteja bem. Então, olha por ele. Aí eu senti, assim, a presença dele, ele falando para mim assim, fica tranquila, eu tô olhando o nosso filho. Então, é tão importante que a gente tenha esses elos de amor verdadeiro, porque o elo de amor verdadeiro, ele perdoa. O elo de amor verdadeiro, ele não se consome diante dos erros do outro. Ele não se desfaz, pelo contrário. Então, nós estamos junto com outras pessoas, não é por acaso. É para fortalecer elos, é para que um auxilie o outro na jornada. Então, não é para a gente fazer o mal para os outros. Se a gente está percebendo que está fazendo mal para alguém, se redime, pede perdão, limpa teu coração, porque tudo que fica emaranhado, seja pelo motivo que for, uma hora, mais dia, menos dia, você vai ter que ressarcir aquela dívida. Você vai ter que se desculpar. E às vezes o peso, né, das provas que vêm, das expiações que vêm, esses débitos que você vai ter que pagar, aí você vai ficar assim, Senhor, não estou aguentando, está muito pesado, né? Então vamos refletir sobre isso. As pessoas vão trair, as pessoas vão nos enganar, nós podemos fazer essas coisas, não estamos livres de errar, nós podemos ter pensamentos promíscuos, nós podemos ter atitudes promíscuas, então nós temos que nos vigiar, por isso que Jesus dizia muito, né? Orai e vigiai. É uma coisa muito séria, em todos os setores da nossa vida. Orai e vigiai. Procure ter consciência daquilo que você pensa, daquilo que você fala, daquilo que você faz, daquilo que você ouve, daquilo que você deixa sentir. Eu, particularmente, não gosto de ler, de sentir vibrações, sensações, como eu tenho tido com esse livro. Particularmente, eu não gosto, não me faz bem. Então, quando termina uma leitura como essa, que eu acho um pouco pesada, eu procuro fazer uma prece, eu procuro ouvir uma música, procuro brincar com o meu cachorro, eu procuro desfazer essa energia, porque ela impregna. É tão pesada que ela impregna. E a gente também tem que se vigiar em relação a isso, as energias que tem em nossa volta. Tá certo? Então a gente termina esse capítulo aqui. Esse capítulo ele veio chamar a atenção para uma série de esclarecimentos, por isso que já falo esclarecimentos oportunos, mas o principal dele é que nós temos que ter respeito com as pessoas, nós temos que ter respeito com o nosso corpo, nós temos que buscar o equilíbrio, nós temos que buscar Deus, reforçar a nossa fé, ter empatia, nós temos que saber que tudo aquilo que a gente faz, nós podemos fazer, nós temos liberdade para fazer, porém nós vamos ser escravos da colheita, tudo aquilo que a gente faz vai ter volta. Isso não significa que existe um Deus vingativo, mas sim um Deus justo, que vai te dar de acordo com o seu merecimento. Então, que nós tenhamos aí sempre as ferramentas do amor, da empatia, né, que nós podemos nos doar às pessoas de coração, com vontade de fazer o bem. Isso aí vai limpando aqueles miasmas, aquelas, né, as coisas ruins que a gente acaba plasmando no nosso perispírito, o lixinho que a gente acaba carregando no perispírito. Vamos limpar isso daí enquanto a gente tem tempo para isso, para que quando a gente volte para o plano espiritual, eles falam assim, olha, metade da missão que eu te dei foi cumprida. Então agora, ó, parabéns para você. Vamos restabelecer e você volta para a Terra. Agora, se a missão não foi bem sucedida, eles vão falar assim, olha, provavelmente você vai lá para Quiron, que é o planeta que está sendo cogitado demais aos espíritos mais endurecidos e ignorantes. Sinceramente, eu peço a Deus todo dia, não me manda para lá não. Eu quero continuar aqui. Agora que o planeta está ficando bom, eu quero ficar aqui, né? Que a gente tenha essa consciência aí, tá bom, gente? Não é fácil, o processo não é fácil para nenhum de nós, mas Jesus garantiu que no final das contas vai valer a pena. Essas situações assim, um dia, realmente eu espero que sejam apenas lembranças lá atrás, como a gente tem lembrança lá da época primitiva, da época das cavernas, né? Lá a gente fala assim, nossa, a gente era canibal, a gente comia o corpo de outra pessoa. É uma lembrança assim tão, né, parece estar tão distante, parece que é até fantasiosa, parece que nunca existiu. E existiu. Então, que a gente tenha uma lembrança assim bem fantasiosa também em relação à pedofilia, prostituição, drogadição, que sejam coisas que fiquem lá atrás. Que a gente supere logo isso aí. Fiquem com Deus.